Então, aqui o tempo dele, como é que vai ser? Primeira coisa que ele vai fazer, vai chamar o algoritmo para calcular esse f estrela, né? O f asterisco. Aí, esse f asterisco, ele vai chamar para calcular o f1n e o f2n, tudo bem? Porque ele precisa desses dois caras aqui para saber quem é o ótimo. E vai fazer isso, claro, recursivamente. O f1n, ele vai chamar recursivamente para o f1n-1 e para o f2n-1. Da mesma forma que o f2n, ele vai chamar recursivamente para o f1n-1 e para o f2n-1. Tudo bem? Então, você continua chamando dessa forma. E vai chegar numa hora, claro, que você vai chegar lá no 1, né? Tipo, você vai caminhando lá na sua árvore, aí você vai finalizar no F1, 1, tudo bem? É o último lá, que é a primeira estação, você vai calcular esse cara aí na sua base, tudo bem? Então aqui vai estar cheio de F1, F2, F1, F2, então a altura aqui da tua árvore, ela vai ser qual, então? Tipo assim, eu sei que ele vem aqui o N, N-1, N-2, N-3, até chegar a 1. Então, até esse cara aqui, né? Eu sei que ele vai ter altura N. Só que como eu quero dar minha árvore geral, eu vou ter mais um nível. Ou seja, eu vou ter uma altura que é N mais 1. Okay? Então, aqui é a tua altura. Se eu chamar de H, então a tua altura é igual a N mais 1. Ok? Quantos nós, porque assim, cada nozinho desse aqui, cada chamada recursivazinha dessa aqui, eu tenho um tempo que ele é O de 1, tudo bem? É θ de 1, tá? Então, eu vou ter, para cada nozinho desse aqui, um tempo θ de 1, tempo constante, tudo bem? Para fazer em cada nó desse aqui lá da minha árvore de recursão, tá? Então, eu tenho que saber quantos nós eu tenho, ok? E eu sei que essa árvore aqui, né? Essa árvore aqui é uma árvore cheia, é uma árvore binária cheia. E numa árvore binária cheia, você vai ter quantos nós? Então, você sabe que tem 2 elevado à altura menos 1 nós. Ok? Ou seja, como você sabe que a altura é igual a n mais 1, então você vai ter 2 elevado a n mais 1 menos 1 nós, ok? Cada nó desse aqui ele vai contribuir com θ de 1, então o teu tempo lá ele vai ser igual a quê? O tempo lá do teu algoritmo recursivo puro, ele vai ser 2 elevado a n mais 1 menos 1, vezes uma coisa que é θ de 1, ou seja, que é em tempo constante, ok? E claro, isso aqui, eu sei que você sabe mostrar facilmente que vai dar θ de 2 elevado a n. Ou seja, esse teu algoritmo ele é exponencial, tá? Se tu tiver, sei lá, vamos supor que tu tenha 40 estações, né? Esse n aí ele tem a ver com as minhas estações. Então vai demorar muito tempo aí para responder o teu cliente, tá? Se tu pegar o teu computador comum, né? Ele vai levar, sei lá, talvez leve 100 anos aí, dependendo dessa quantidade de estações, tá? Então, tiver 40, 50, já vai dar um tempo absurdo. Claro, você não vai querer isso para o seu cliente, você vai melhorar esse algoritmo. Aí, a gente pode pensar aqui da mesma forma lá do Fibonacci, né? E perceber que com essa árvore, ó, que você tem o F1, N-1, aqui você tem ele de novo. Ou seja, você está calculando esse cara aqui novamente aqui para essa árvore, sendo que você já fez aqui. Então, a ideia aqui é a gente usar a memória também. Então, a gente vai usar a memória para cortar essa chamada recursiva aí quando eu estou fazendo pela segunda vez, terceira vez, quarta vez. Tudo bem? Então, a ideia é colocar a memória. Então, como seria o nosso algoritmo de memorização? Como é que ele se sairia aqui nesse caso, né? Qual o tempo dele? É o que a gente vai ver agora, tá? Então, agora no de memorização, utilizando memória, recursivo, tá? Ele vai
partir lá do f asterisco, ele vai chamar recursivamente para o f1n, depois o f1n vai chamar para o f1n-1, que vai chamar para o f1n-2, que vai chamar para o f1n-3, tá? Então, suponha que ele vai continuar aqui e vai chegar até um certo cara, aí que finalmente ele vai voltar na pilha recursiva e vai calcular esse lado aqui, lá do f1n-3. Depois ele vai fazer a mesma coisa para o outro lado, né? E vai calcular esse cara aqui também. E finalmente ele vai conseguir calcular o f1n-3 recursivamente, tá? Depois que ele fizer isso, ele vai chamar aqui para o f2n-3. Tudo bem? Aí suponha da mesma forma que ele vai aqui recursivamente, calcular para um lado, para o outro e finalmente calcular o f2n-3. Ok? Então, calculando esses dois aqui recursivamente, eu vou conseguir calcular esse camarada aqui, que é o f1n-2. Calculando esse f1-2, eu vou pegar... para continuar a recursão desse cara aqui, eu vou ter que pegar o f2n-2, tudo bem? E o f2n-2, ele vai precisar do f1n-3 e vai precisar do f1n-3. Mas aqui é o F2, né? Desculpa. Aqui é um 2, tá, pessoal? F2n-3. Aqui é o F1n-3. E aqui é o F2n-3. Ok? Aí você vê aqui. Ah, professor. Então aqui ele não vai descer mais recursivamente para cá e nem para cá. Por quê? Porque ele já calculou aqui, ó, e colocou na memória. Quando ele colocou na memória, ele vai ver aqui, ó. Quando ele precisar desse cara aqui, ele vai ver que já está na memória e não vai chamar mais recursivamente. Esse cara aqui também, ó, ele não vai mais precisar chamar recursivamente, porque ele já foi calculado bem aqui, olha só. Então, que legal. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser calculado enfim, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar essa ideia aqui também. Então, calculando esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, finalmente eu posso calcular esse camarada daqui, tá? E agora eu vou para o outro lado desse nosso camarada aqui, porque já foi esse lado aqui dele, tá? O lado esquerdo dele já foi, agora tem que ir para o lado direito, tá? Então, ele vai... Agora, aqui foi o f1n-1, então ele vai para o f2n-1. Ok? Então, o f2n-1, ele vai pegar quem? Ele vai pegar o f1n-2 e o f2n-2. Tudo bem? Ok, e agora? Agora é o seguinte, ele não vai mais chamar recursivamente por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele já está na memória, ele já foi calculado bem aqui, ó. Tudo bem? Recursivamente. E esse cara aqui também já está na minha memória. Ele já foi calculado aqui, ó. Tudo bem? Ele já foi calculado, ele não precisa mais ser chamado recursivamente, porque ele já coloca na memória assim que ele calcula, né? E, finalmente, do meu f asterisco, ele vai, depois que ele chamar para esse cara aqui todo, né, ele vai para o lado direito. O lado direito dele, eu vou ter o f2n. E o f2n... Ah, tá, desculpa, deixa eu ver aqui. Esse cara aqui foi calculado, né? Depois esse aqui foi calculado. Aí ele vai chamar, enfim, para o f2n. E o f2n vai chamar
o f1n-1 e vai chamar o f2n-1. E, novamente, ele vai ver esses valores aqui já estão na minha memória, porque o f1n-1, esse cara aqui, já foi calculado bem aqui, ó. Tudo bem? E o f2n-1 já foi calculado aqui. Então, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai pegar da memória. Esses que eu coloquei em verde, né, ele só está colocando, ele está pegando diretamente da memória, né? Enquanto esses outros aqui que estão em azul, precisou chamar recursivamente, né? E por fim, ele consegue calcular o f estrela. Ok? Mas agora o tempo. Como é que fica o tempo, professor? Como é que é o tempo? Ó, aqui você vai ter que pegar a mesma ideia lá da árvore anterior, tá? Só que aqui não vai ser uma árvore binária completa. Você tem certeza que cada nível, ó, tem no máximo quantos elementos? 4. Ó, aqui tem 4 elementos. Nesse nível aqui tem 4 elementos também. Tem 4 elementos. É muito provável que aqui você tem 2, né? E aqui você tem 1. Ok? Então, aqui tem 4, aqui tem 4, 4, né? Aqui também embaixo provavelmente vai ter 4 e você sempre vai ter 4 até embaixo. Ok? Então, aqui o tempo lá do teu algoritmo, ele vai ser no máximo 4 vezes. Claro, você vai, a altura da tua árvore aqui ela vai ser quem de novo, pessoal? A altura da tua árvore aqui ela vai ser n mais 1, né? O h vai ser n mais 1. Tá? Então, esse tempo aqui ele vai ser limitado por 4 caras que você está pegando em cada nível. E você tem a altura n mais 1. Ou seja, vai ser 4 vezes n mais 1. Então, o tempo vai ser menor que esse. Por quê? Né? Porque aqui você tem 2 níveis que são menores do que 4. Você tem um cara que só tem 1 e o outro que só tem 2. Tá? Isso aqui é o que? É O de n. Tudo bem? Claro, desculpa. Aqui você tem 4. Essa quantidade de nós aqui. Vezes uma coisa que é que é O de 1, né? Que é em tempo constante em cada nó. Isso aqui vai te resultar no tempo total de O de n. Ok? Então, o de memorização vai ser muito melhor do que o recursivo puro, né? O recursivo puro ele vai te dar um exponencial, enquanto o de memorização ele vai dar O de n, que é linear.